Convido agora Vladimir Boca de Rezende Pinto. Vladimir, também aluno da Escola Paulista de Medicina, residência na Escola Paulista de Medicina, terminada sua residência, pós-graduando atual, e um entusiasta quando se fala a respeito de doenças neuromusculares, especialmente no tocante esclerose lateral amiotrófica. Antes dele começar a apresentação dele, eu tenho que agradecer demais a equipe do Contato Eventos, o Renato, coordenador, o Ademar e o Gilson, porque sem eles nós não teríamos o registro dessas apresentações e depois o registro na internet. Daqui umas 2, 3 semanas, mais ou menos, todas essas apresentações estarão disponíveis na internet. Vocês poderão acompanhar a apresentação completa, sem edição, tá bem? Ou seja, as bobagens que nós falamos estão registradas. E, às vezes, quando eu pego, eu falo, eu não disse isto. Não é possível que eu tenha dito esta situação. Mas está marcado, está registrado lá. Obrigado, Vladimir. Boa tarde a todos. Muita gente eu já tive contato do ambulatório, oportunidade desde a questão da assistência diretamente, a discussão dos casos, tudo. Queria agradecer a oportunidade, sempre, para mim, é muito prazeroso estar aqui com vocês. Vou apresentar aqui alguns dos tópicos referentes a novidades que devem aparecer logo mais a respeito da ELA, mostrar um pouco dessas novidades. O objetivo não é uma apresentação no sentido de uma aula, é apenas apontar aquilo do que é o mais importante que está para aparecer. Tá certo? Opa. Então, aqui, como o Dr. Paulo já comentou previamente, a respeito do grupo de doença do neurônio motor, a doença do neurônio motor, ela nada mais representa do que um grupo de condições em que há uma disfunção relacionada ao córtex motor primário, então ao neurônio motor superior, que está localizado nessa região, especificamente quando a gente olha na lateral, aquela imagem que todo mundo tem do cérebro é a imagem da lateral. Ele fica localizado bem nessa porção, tá? O córtex motor, o neurônio motor superior está lá em cima, o neurônio motor inferior está lá na medula espinal, no corno anterior. Então, da disfunção do neurônio motor superior e do neurônio motor inferior, aos sintomas referentes aos achados clínicos e os achados do exame de eletroneuromiografia, a gente acaba designando o conjunto dessas alterações de esclerose lateral amiotrófica. Então, do neurônio motor que se projeta lá de cima e vai originar inervação para os diferentes músculos, através da projeção dele para o neurônio motor inferior. Essa disfunção ela é progressiva. Nas fases iniciais não existe uma alteração morfológica cerebral tão proeminente, mas com o passar dos anos essa atrofia se torna mais pronunciada e acaba envolvendo outras regiões que não apenas as regiões motoras, como a gente achava que acontecesse no passado. Tá? E dessa forma começam a surgir os sintomas de atrofia, fasciculação, fraqueza muscular, todos os sintomas que são referidos nas consultas para avaliação do neurologista. Como já foi comentado, ela é uma doença que é predominantemente esporádica, ou seja, são casos isolados, eles são casos sem um contexto familiar, sugestivo de uma doença neurodegenerativa familiar. A estatística atual, que a gente não tem dúvida que esse dado, pela falta da disponibilidade de recursos para investigação mais ampla disso, é de até quase 10% dos casos serem familiares. Em algumas regiões isso é um pouco maior. A doença é de distribuição global, como foi comentado pelo Dr. Paulo, e o fato de existirem alguns agregados familiares fortalece ainda mais essa questão da teoria relativa a uma base genética comum para essas formas de esclerose lateral amiotrófica. No tratamento da ELA, começamos amanhã com as abordagens relacionadas à multidisciplinaridade, a terapêutica sintomática específica, o tratamento atual que é feito, dos itens 1 a 3. Eu vou comentar um pouco a respeito daquilo que está em desenvolvimento. Quando nós entramos no site, que talvez seja a grande fonte de curiosidade para todos, em verificar a origem relativa
aos grandes estudos e medicamentos que estão sendo feitos em relação à esclerose lateral amiotrófica, no Clinical Trials, então, a base americana, 322 estudos estão registrados relacionados à esclerose lateral amiotrófica até dia 9 de fevereiro. Garanto que se a gente entrar já deve ter mais, né, doutora Cari? A situação é quase que semanal. E, em relação à questão da terapêutica, 231 estudos, ou seja, é muita coisa nova sendo estudada e que deve surgir nos próximos anos. Tá? Em relação ao objetivo da esclerose lateral amiotrófica, muitas vezes, mais do que o objetivo do estudo ser diretamente a questão da cura, que é aquilo que a gente sempre ouve na questão da medicina, de curar, de fazer reverter, voltar à condição prévia, é de ajustar para que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, os principais objetivos das novas drogas estudadas entram na questão da melhora da qualidade de vida e no alívio sintomático, no aumento do tempo livre de traqueostomia, que é um grande parâmetro nos estudos, na diminuição da necessidade do suporte ventilatório e na melhora de sobrevida. Esses são 4 grandes parâmetros dentro dos estudos. Quando se fala no desenvolvimento de um novo medicamento, de uma nova droga, é um processo muito custoso do ponto de vista do trabalho que é empregado e do tipo de financiamento que é feito. Então, uma média até uma droga a partir de 5.000 moléculas estudadas, dessas 5.000 moléculas, uma no fim desse trajeto torna-se uma droga que cai no mercado, que é disponibilizada, segura e que os pacientes vão ter um benefício objetivamente no uso. Ou seja, são 10 anos de investigação. Se a gente considerar que até 2011 o que a gente entendia do ponto de vista do que o Dr. Paulo falou sobre a base genética da doença era de um jeito, e de lá para cá as coisas foram mudando essa compreensão, vocês imaginem o quanto de novidade não está sendo estudada e feita nesse sentido, já que as coisas passaram a ser compreendidas de uma outra forma. E como que funcionam essas questões das fases? Inicialmente, qualquer tipo de substância ela entra no seu período de fase de investigação, a fase pré-clínica, e são estudados fatores desde as vias moleculares dentro da célula, o mecanismo em que funciona o medicamento dentro da célula, várias substâncias, várias moléculas são testadas, isso é feito em modelo animal. Ou modelos específicos para a doença, desenhados geneticamente, transgênicos, induzidos por mutagênese. A partir do momento que existe a evidência de que não é uma droga ou uma molécula que não faça sentido, ela passa, ela vai adiante. Entra na fase 1. Na fase 1, são os humanos voluntários saudáveis, ou seja, eu vou ver se tem um mínimo de segurança e de efeitos adversos relacionados à medicação para que ela possa passar adiante. Nisso já são 1 a 2 anos relacionados ao estudo. Mais 1 a 2 anos para a fase 2, em que passa a dividir num pequeno grupo com pacientes e um pequeno grupo com doença e um grupo ainda limitado de envolvidos. Aqui, além da questão da segurança, já torna-se evidente algum grau sobre eficácia, para que a medicação possa passar adiante. Na fase 3, que é uma fase um pouco mais longa, e essa é que grande parte das novas medicações, das futuras, estão, há uma comparação em relação a um padrão de uma droga que já é solta no mercado, ou já está disponível, ou do placebo com a nova droga em teste. Ou seja, amplia-se o grupo e faz comparação. Isto é melhor que isto, isso tem benefício ou não tem. E a partir dessa fase, tendo um bom resultado, a droga cai no mercado e continua em vigilância, na fase 4. Então, uma medicação ela nunca vai cair fora da questão do acompanhamento em relação à eficácia e à segurança dela. O grande modelo, como foi comentado pelo Dr. Paulo, é o modelo relacionado ao gene SOD1. Ele é um modelo já bastante antigo, do Dr. Tipu Siddiq. Quando foi desenvolvido
esse modelo, vários parâmetros foram relativamente bem representados, mas a questão relativa a alguns parâmetros de expectativa para o animal de vida e a representação do nível celular e molecular e a correspondência com os sintomas no homem não eram algo que tinha uma correspondência até certo ponto tão marcante, ou seja, mostrando que a gente tem essa limitação também de que esses modelos sejam tão bons mesmo para teste de droga. Tá? E dessa forma, junto com a questão dessas avaliações, é feita uma avaliação também relativa a diversos marcadores, da parte patológica, marcadores neurofisiológicos, acreditem. O camundongo também passa por estudo neurofisiológico, também faz eletroneuromiografia, também faz esse tipo de registro. Então, é muito detalhado, a parte patológica, tudo isso, até se cair uma droga no mercado. E por que tudo isso é necessário? Eu gosto sempre de colocar esse exemplo relativo à minociclina. A minociclina foi estudada para ela, já estava em fase 3, essa droga. Então, vocês imaginem, uma droga em fase 3, ela já passou no camundongo, na fase 1, na fase 2, ela está na 3. O que aconteceu é que, na fase 3, quando começou-se a comparar e ampliar o número de envolvidos no estudo, foi observada a maior mortalidade dentro do grupo de pacientes que utilizavam minociclina. Esse é o motivo da necessidade de uma segurança tão grande de se ter calma relativo à questão da testagem das medicações. O benefício relativo à progressão de sintomas, a essas questões de controle da parte respiratória, da progressão, não foram tão claros na fase 3 como prévio, não ocorreram, e o que foi visto foi a maior mortalidade. Sendo um estudo negativo, a gente agradece muito que ele tenha sido publicado, porque ele mostra que, mesmo um estudo sendo negativo, ele tem que ser divulgado para mostrar que nem tudo que é estudado acaba tendo sucesso, mas que reforça a necessidade de segurança no que é feito. Em 2006, esse era o nosso cenário, tá, relativo ao que já tinha sido testado, que tínhamos aquela lista foi expandindo e cada vez mais ela vem expandindo conforme eu vou mostrar um pouco mais adiante. E de onde surgem essas ideias? Como foi comentado com o Dr. Paulo, diversos processos relativos ao neurônio motor e ao prolongamento desse neurônio motor que está na medula e lá no neurônio motor superior no cérebro, eles sofrem disfunções. Disfunções relativas à parte metabólica, à formação de proteínas, à retirada de vesículas, à toxicidade pelo glutamato, ao papel de outras células que andam juntas, que a gente nunca imaginou que poderiam participar disso, que são células inflamatórias que participam dentro do processo inflamatório, que são as células da glia. Então, a esse conjunto de fatores, e vejam aqui, são 15 mecanismos diferentes hoje conhecidos relativos a isso, e uma série de genes envolvidos em cada um deles, que surgem as ideias para tratamentos específicos. Tá? E, a partir desses estudos, a gente começou a entender que algumas drogas que a gente já utilizava para outras situações poderiam ser utilizadas, por exemplo, para ela. Tá? Então, drogas que, como vocês podem já ter ouvido falar, anti-inflamatórios que já foram utilizados, corticoterapia, uso de corticoide, coisas do passado, medicações que ajudam o axônio, que é aquela projeção que vem lá do neurônio motor, então, já foram testadas. Drogas que atuam sobre canais que ficam na porção do axônio, enfim, são múltiplos mecanismos envolvidos nisso. E o que hoje tem ganhado mais campo, que é relacionado a essa questão da disfunção mitocondrial, que são as drogas que estão agora mais em voga, mais em divulgação, no caso da própria Edaravone. Dessa forma, essa imagem ela é bem representativa. A gente não pode imaginar ela como uma alteração, uma doença, ou um mecanismo, uma doença, mas sim como várias disfunções distintas que acontecem simultaneamente, que originam sintomas semelhantes em pessoas com causas diferentes para uma mesma doença. Ou seja, o que a gente observa
depois de todos aqueles anos de doença, é apenas uma repercussão dessas disfunções que foram acontecendo ao longo dos anos. A ponto da gente chegar num ponto que a gente jamais imaginava, que era que o próprio RNA, ou seja, a própria maquinaria genética da gente, ter efeito tóxico relacionado às disfunções relacionadas a ele. Então, por exemplo, no caso dos pacientes com a expansão do C9orf72. Dessa forma, dessa lista de genes, a via final é a mesma, em que a gente chega relacionada aos sintomas dos pacientes. Então, para que momento então a droga entra? O momento ideal é sempre o quanto mais precoce entrar, já que quanto mais precoce o diagnóstico e quanto mais precoce o momento em que o processo neuropatológico que originou a doença ele é diagnosticado, quanto mais cedo eu entrar especificamente naquele mecanismo e fazer a neuroproteção, melhor é essa questão. Aqui já foi comentado a respeito da história da doença, e esse conhecimento ele vem sendo adquirido progressivamente e os benefícios são cada vez maiores relacionados a isso. Então, as novas estratégias e alvos envolvem cada um daqueles pontos, como eu comentei, da neuroinflamação, das espécies reativas de oxigênio, dos mecanismos associados aos agregados de proteína, a toxicidade pelo glutamato, a fatores de crescimento, as estratégias relacionadas ao RNA, a própria terapia celular, aos oligonucleotídeos antissense e a múltiplos mecanismos distintos envolvidos também. Tudo isso que aparece aqui são mecanismos associados a diferentes moléculas e drogas que já foram testadas em algum momento para ela. Então, em relação a essa questão das novas estratégias, uma das drogas que vem ainda em estudo, ainda ela não está não é um estudo definitivo, ele ainda é fase 2, o início foi em janeiro de 2014, são os inibidores da fosfodiesterase 4. A droga, a denominação é Ibudilast, ainda por ser ainda muito recente, ainda considerando aquilo que foi mostrado de 2 a 3 anos, ainda a gente não tem esse dado sobre fase 3 ou de dados mais fortes relativos à eficácia da droga, mas as fases anteriores mostraram ser uma droga de boa tolerabilidade e segura até o momento. Tá? Então, é algo que precisa ser mais detalhado. Outra droga, dentro dessa perspectiva, que foi uma publicação de 2015 do European Journal of Neurology, é o Tudica, que é o ácido tauro-ursodeoxicólico. A questão do ácido tauro-ursodeoxicólico entrou principalmente relacionado à questão de parâmetros motores. Isso ainda vai ser mais bem explorado. O perfil de tolerabilidade dos pacientes foi bom. Ele proporcionou uma lentificação relativa à progressão de doença. Como parâmetro de progressão, eles utilizaram um bom parâmetro, que é essa escala que a gente utiliza para acompanhar os pacientes, e escala de força. E o principal benefício dentro desse grupo, também semelhante ao que aconteceu com o Riluzol, foram com aqueles pacientes que tinham os sintomas bulbares com uma pontuação um pouco maior do que no grupo que não utilizou. O INP001 é uma droga que também está em estudo, existe a questão também de fases mais à frente. Ele se mostrou nas anteriores seguro, com boa tolerabilidade, e ainda com um número pequeno de pacientes, ele não alterou a progressão clínica de uma forma significativa, mas ainda é muito precoce para se tirar uma conclusão já definitiva, assim como foi com a metilcobalamina, né? Em altas doses, e isso é altas doses mesmo, não houve uma progressão clínica dos pacientes por 6 meses, mas isso é fase 2, então é uma coisa para a gente ir com calma. O tirazentiv, ele já é uma droga que atua em outro ponto. Ele atua lá relacionado à molécula de troponina rápida, lá no músculo esquelético. Então, ele não atua lá na parte central, no neurônio motor. Ele já atua direto na parte muscular. Ele é uma droga em que o estudo Benefit, que teve uma fase 2 já completada, teve resultado negativo na escala, mas o que fez ele ir adiante
foi o benefício de um declínio menor na perda de força muscular e no CVF, ou seja, na questão da capacidade vital. Ou seja, os pacientes do ponto de vista respiratório tiveram benefício na fase 2. Na fase 3, quando já foi expandido, manteve aquilo que já era sabido sobre a questão da pontuação da escala, ou seja, não mostrava uma melhora relativa à questão de parâmetros de qualidade de vida e alguns parâmetros motores, mas ainda é algo que está para finalizar, e isso deve ocorrer pela previsão dos responsáveis até março de 2017. Tá? O Masitinib é uma droga também em fase 3, o Masitinib ele teve um sucesso relativo à questão motora e parâmetro de escala, na sua fase 2, e que agora a sua fase 3 ainda está correndo, e a gente aguarda esse resultado para ter mais informações a respeito. Aqui é um ponto bastante polêmico, esse é o objetivo da gente trazer essas informações, é justamente para discutir, trazer o que está sendo feito em outros locais, se é seguro, se deve ser feito, se eu devo ir atrás desse tipo de situação, que é a questão do transplante de células-tronco hematopoéticas, as autólogas. Esse é um estudo de fase 1-2, ou seja, ele está lá no comecinho, ele ainda não é fase 3, não é fase 4. É um grupo lá em Murcia, na Espanha, e é um grupo que tem feito esse estudo com o transplante de células-tronco hematopoéticas, autólogas, não é célula-tronco embrionária, não é o do cordão umbilical, é célula do próprio indivíduo, é autóloga e hematopoética, é do sangue. Tá? Esse estudo foi feito com infusão intratecal, ou seja, dentro do líquor, o líquido cérebro-espinal que a gente tem. E um grupo foi feito estudo com uma laminectomia, que é feito, então uma abertura, e é injetado dentro da medula. Então, são dois grupos distintos, um dentro do líquor, um que é aberto e injetado diretamente. Ainda esses resultados relativos a ela não são definitivos, como eu comentei, são fase 1 e 2, ainda tem que ampliar em muito ainda o número de pacientes relacionados a esses estudos. Comentar um pouco a respeito daquilo que deve dar um retorno grande nos próximos anos, aí, que também está em vigência de grandes estudos, que são os oligonucleotídeos antissense. Eles nada mais são do que formas desenhadas que vão se aliar à questão do DNA e RNA, eles vão atuar direcionado ao mecanismo genético relacionado às mutações que os pacientes apresentam. Ou seja, através de moléculas que são desenhadas, essas moléculas desenhadas vão atuar diretamente no mecanismo lá no núcleo do neurônio motor, um dos locais, atua em outros sítios também. As principais formas clínico-genéticas estudadas são a forma do SOD1, que era a forma clássica, e a do C9orf72, que é a forma atualmente mais importante. O objetivo é refazer, no caso de algumas mutações, aquela alteração que foi feita, ou no caso do C9orf72, que aquele número de expansões alterado seja refeito de uma forma a não causar aquele processo patológico do RNA, que eu tinha mostrado naquele momento. Então, o desenho disso é exatamente esse, de que o indivíduo que tem a mutação, ele não consegue fazer normalmente o transcrito, a proteína normal, o RNA normal, a partir da alteração genética, e que o indivíduo tratado com o oligonucleotídeo consiga produzir não aquele RNA alterado, mas que ele consiga não alterar a função de outras proteínas que são afetadas pela alteração desse gene. A gente tem que entender que o nosso genoma, o nosso DNA, é uma integração. Um gene não atua isoladamente sem participação de outros, e um gene não deixa de conversar com o outro. Em relação aos oligonucleotídeos, uma fase 1 já foi publicada, foi uma publicação importante, dentro do Lancet Neurology, que é uma revista importante de neurologia, que mostrou que tinha eficácia. Isso foi feito também licórico, também intrarraquiano, tá? Dentro do sistema nervoso através do líquor. E a expectativa desse grande estudo, em que participam vários centros, é de que possa beneficiar tanto pacientes com ela, relacionado ao C9orf72, nesse estudo do C9orf,
quanto pacientes que tenham a degeneração lobar frontotemporal, a demência frontotemporal, ou histórico familiar de demência frontotemporal com ela. Então, eles ampliaram um pouquinho o grupo em relação aos outros estudos. Quando se fala em célula-tronco, a gente tem uma grande imaginação em relação a como que isso funciona. Célula-tronco a gente sempre pensa que é uma coisa que pode originar tudo. E a coisa não é exatamente assim para todos os tipos. E da mesma forma, nem toda célula-tronco que é injetada vai para o lugar que ela deve. Então, dessa forma, os mecanismos atuais do que tem sido estudado na ELA de uma forma segura e que tem sido publicado, por exemplo, na Stem Cell, é justamente o uso de células-tronco mesenquimais. Dentro dessa questão, é justamente a repovoação, por exemplo, daquelas células da glia, que são alteradas na ELA. Não apenas, por exemplo, ao neurônio motor, que é o local que origina os sintomas, mas aquelas células que participam do processo inflamatório. Então, esse é um dos mecanismos envolvidos. Por outro lado, a gente também tem células que são pluripotentes, ou seja, são células que têm a capacidade, através de mecanismos de indução aos quais elas são submetidas, possam originar tudo quanto é tipo de célula no nosso corpo. E algumas delas, que a gente chama de IPS, elas têm a capacidade de formar neurônios motores, por exemplo, ou outros tipos de neurônios dentro do nosso sistema nervoso. O que objetivamente forma-se dentro do que foi estudado lá in vitro, ou seja, ou lá na placa, dentro do laboratório, e no modelo animal, e o que vai repercutir disso tudo dentro do sistema nervoso central, no paciente, ou seja, no homem, com todo o microambiente próprio dele, que não é o da placa, isso é uma outra questão. Então, através dessas células iPS, novas ideias surgiram a respeito disso, e daí tanta informação foi divulgada e tanta confusão relativa a ter benefício ou não também foi surgindo. E essas células têm a capacidade de serem também alvo, em placa e em modelo animal, de serem alvo para estudo de drogas também, desenhadas para atuar em cima delas. Então, isso também é uma vantagem desse tipo de célula. Resumindo, são vários grupos que participam de trials relacionados a isso. O que é seguro é registrado, o que é seguro é documentado, o que não entra nisso é uma outra história. Aqui, a ideia do que a gente tem que apresentar é o que tem benefício real e o que vai no futuro surgir. Tá? Há uma série ainda de outras substâncias que estão em fase 2, fase 1, fase 3, e que devem ter seus resultados. Vocês veem que tem quanta coisa que tem ainda para estourar. Ó, muitas coisas, por exemplo, de 2009 que estão para sair, muitas de 2015, começando 2014. Dados, por exemplo, que devem sair estudos de 2017, 2016, ou seja, tem muita coisa ainda de novidades para surgirem aqui. E por que ainda não existe uma definição terapêutica relativa à esclerose lateral amiotrófica? Um dos pontos é justamente pela heterogeneidade da doença, o que leva um indivíduo a ter o mecanismo da doença, ou seja, aquilo que aconteceu ao longo de 2, 3 décadas, é diferente de um indivíduo para o outro. A doença se comporta diferente de um indivíduo para o outro. Um paciente vai ter mais o comprometimento bulbar, então mais a questão da deglutição, da voz, o outro vai ter mais a questão da força nos membros. Cada um tem um tipo de característica clínica. Ou seja, desenhar um estudo para um medicamento, tomando como base isso, também é muito difícil. Quem é incluído e quem não é incluído. Já que se eu coloco todo mundo dentro de um mesmo grupo para testar um medicamento, talvez algumas pessoas dentro daquele grupo tenham benefício e outras não tenham. Só que o resultado final, se eu coloco todo mundo junto dentro do mesmo estudo, pode ser negativo. E algumas pessoas possam perder, eventualmente, o benefício relacionado ao medicamento. E a nossa ideia no modelo futuro é de que provavelmente o tratamento dela não deva ser um tratamento com uma medicação, mas sim associando diferentes mecanismos. Mas isso ainda é uma ideia, uma hipótese do que vai acontecer.
Ou seja, no futuro a nossa ideia é que os mecanismos de neuroproteção estejam cada vez mais claros e novos medicamentos estejam disponíveis. Os medicamentos profiláticos, ou seja, aqueles que vão atuar para proteger o neurônio motor ao longo dos anos antes dos sintomas surgirem. A própria terapia gênica, atuando diretamente nos genes alterados. Para quem tem essa questão da ELA familiar, isso é quase que seria uma resolução, um dado bem importante, assim como os oligonucleotídeos. Células tronco hematopoéticas também poderiam ter benefício. Então, esse é o modelo geral, num provável modelo futuro. Eu acredito que o mais importante, eu gosto de frisar isso aqui bastante com essa frase, é justamente isso que essa imagem simboliza e esta frase, que a esperança não murcha, ela não cansa, também como ela não sucumbe à crença, vão-se sonhos nas asas da descrença e voltam sonhos nas asas da esperança. Queria agradecer a doutora Cari pela oportunidade de passar e a todos vocês por estarem até esse horário aqui conosco. Tá? E estou aberto a perguntas também.